Muito bem, um assunto que eu gosto muito, que eu acho bacana, que eu acho diferente, e hoje está em alta, que é a gastronomia. E temos aqui o Breno Rajgorodsky, que trouxe um livro da editora Senac, que faz uns livros bárbaros, sempre de gastronomia, além de outros, mas eu percebo muito que a Senac tem esse cuidado, esse carinho com o assunto gastronomia, e um livro que não é muito comum. O assunto embutidos as pessoas não falam muito, né, Breno? Para falar a verdade, essa é a primeira publicação, eu me surpreendi ao saber também, mas a primeira publicação na língua portuguesa sobre o assunto. Significa dizer que não há nada em Portugal, quanto mais na África, na língua portuguesa. Nos países, primeiro livro sobre embutidos. Então, eu não sei o que isso significa, mas é o primeiro livro de embutidos na língua portuguesa. Eu acho que significa assim: ninguém pode falar de gastronomia, nem da história da gastronomia, sem falar de embutidos. E é a primeira vez que você tem um livro que aborda isso com cuidado, com carinho, com qualidade, né? Então eu acho que quem gosta de gastronomia vai fazer questão de ter na sua coleção um livro da editora Senac sobre embutidos do Breno. E o que eu acho que é legal é que você... Eu gosto da comida quando você fala... Bom, a comida eu acho que é aquele ato de comunhão, de encontrar as pessoas. Perfeito. Então eu acho muito legal. Mas o embutidos foi até uma grande ferramenta e sacada do pessoal antigo para conservação mesmo, né? Lógico. Os embutidos, pensando primeiro nos produtos cárneos, né? Produto que tem um envolvimento com essa proteína animal, né? Pensa o embutido a partir do momento que você maneja mais ou menos as técnicas de conserva, em geral, não precisa estar embutido para ser utilizada, né? As técnicas de conserva, vamos dizer, giraram em torno de tudo que é vivo, por exemplo, um queijo, né? A conserva em gordura foi uma coisa aplicada em primeiro lugar para queijos. Certo? Começou pelo queijo. Começou pelos queijos. Mas pense em geral isso aí, e pense também na entre-safra dos abates, certo? O que acontece? Você entra num processo de inverno, num momento em que a humanidade ela é pobre em proteína, e imagine o desperdício que é você não poder conservar aquilo que você não vai consumir no momento da safra. Entende? Era uma alternativa. Então, o embutido nasce como uma necessidade de conservação proteica, entende? Por esse período. E isso, obviamente, a observação da natureza, a experiência, a experimentação por séculos, eventualmente até milênios, você vai acertando. Por exemplo, o homem, antes mesmo de pensar em embutir, observou que a foca que morreu no Ártico ou na Antártica, entende, se conservava bastante por causa do frio. Então o frio tinha a ver com essa conservação. Ou então o homem percebeu que o peixe que morria do lado do canto do mar, ou naquele cantinho de escoamento, por conta da salinidade do vento, acabava se tornando mais consumível do que o outro que não tinha sofrido o mesmo processo. Não, em suma, o sal e a neve e o gelo foram... eu não estava lá para ver e provar, mas foram com certeza os elementos que povoaram a imaginação do homem à procura da conservação. E grandes viagens também, né? Sem dúvida. Você saía com embutido garantido que você ia ter comida para a tripulação. Sim, não. A partir do momento que você tem essa ferramenta, vai embora. Entende? O Império Romano praticamente existe por conta de alguns elementos, tipo o chucrute antiveneno, entende? A perna, né, como chamava antes o presunto gaulês, né? E vinho. Porque imagine você chegar numa terra hostil, você acabou de conquistar aquela terra, você acha que os caras gostam de você? Não gostam. Alguém vai te envenenar. Então você leva elementos contigo que
longevidade e que te assegurem, no mínimo, um certo momento de instalação. Até saber que ninguém vai te envenenar. Entendeu? Então, a conserva começa com repolho, certo? É um elemento fundamental para essas viagens de longa distância. A conserva começa com essa carne, entende? Que consegue passar, eventualmente, mais de um ano até... Mais de um ano? É. Não, sim, o presunto dura por sempre, para sempre, entende? Um bom embutido dura para sempre, em princípio, né? Soma, fechado. Não tem porquê. Qual foi o primeiro povo queijo, a desenvolver essa tecnologia? Olha, é uma boa pergunta. Quer dizer, começa a aparecer nos anais aí, da história já, não pré-história. Aparece Nabucodonosor, entende? Aparece no século VII a.C., no mundo grego. Quer dizer, no fundo é uma manha que quase que aparece junto com a percepção de que fermentar, entende? Não é obrigatoriamente destruir. Então, você vai ter o vinho, o queijo, o pão, a cerveja, elementos que fazem parte da mesma linguagem. Missô, certo? Missô nada mais é... Regiões diferentes, né? No mundo, quer dizer, na humanidade, no fundo, né? Cerveja também, né? Cerveja também. Cerveja está dentro desse grupo de coisas que... Tanto que ela servia até como alimento, né? Era o pão líquido, né? Lógico, exatamente. Então você tem vamos dizer, um exercício de observação e experimentação da humanidade que caminha nessas coisas vivas que você não vê, de nome bactéria, né? E que você sabe que elas agem, porque você em algum momento também vê, elas agem levando a alimentação a se perder. Então, imagina com que desastre nos olhos, com que tristeza nos olhos, uma mãe olha para um pedaço de carne, ela está morrendo de fome e a carne está putrefando, e ela olha para a filha, olha para o filho e fala, putz, sabe, se eu tivesse chegado aqui 2 dias antes, quem sabe não dava para comer isso, entende? E veja, essa percepção que eu tenho hoje em dia vem um pouquinho por causa do vinho, mas serve para tudo. Eu começo em aula, quando eu dou aula de vinho, eu começo dizendo assim, você que acha que jamais vai ter nariz para cheirar um vinho de forma apropriada, e que é muito comum, pense no negativo, pense no seguinte, você sabe perfeitamente quando uma coisa está intragável, no sentido de estar putrefata, ou no sentido de estar envenenada, no sentido de ter uma acidez. Pelo olfato. Pelo olfato. É imediato. Quer dizer, a primeira vamos dizer, ação de defesa é uma ação que vem pelo olfato e depois pelo paladar. Então, você percebe claramente, quer dizer, você tem uma ferramenta genética que te defende contra o E parece que a gente podre. já tem esse arquivo, né? Totalmente. Que a criança também já foge. Ela não conhece, mas ela foge. Recusa, né? O dejeto físico, humano ou animal, o podre, são coisas que imediatamente você sinaliza. Entende? Então, e você sabe que algumas dessas coisas têm um estágio histórico. Quer dizer, eu estou imaginando... Pela coerência. É um exercício criativo de tentar ver como que as pessoas, sem a cultura que nós temos hoje, não adianta tentar fugir delas. Nós nunca vamos ser aquilo que a natureza nos colocou, uma coisa russoniana, assim, antes de existir civilidade, entende? Então, mas é só um exercício mental, né? Mas eles, graças a eles, que a gente teve, eles fizeram o processo do erro e acerto, porque eu sempre fico imaginando, quem descobriu que aquele grãozinho de café, se você torrasse, se você ia dar o café, né? Que o café é uma das coisas mais difundidas desde a da antiguidade e de sucesso que você toma, um costume até hoje. Então eu fico imaginando, quem descobriu, quem se aventurou, né? Sempre teve que ter alguém curioso, né? A gente
tem a herança desses curiosos. A mesma coisa a carne, como você está falando. Ah, né? não, com certeza. Tem, por isso que eu coloco como capítulo, aí eu não me lembro como eu chamei, mas as pré-condições de haver um embutido. Embutido, até chegar Pré-condições. Até chegar no embutido, para entender o embutido, você tem que entender o que veio antes. Do embutido. Porque... O que não é embutido. Inclusive o que não é embutido, mas que é conserva, que é o processo da conserva. Entendi. Entende? Que é a premissa básica do embutido, é a conserva. Vamos dizer assim, num Mas determinado virou momento... um novo sabor, né? Não, sem dúvida, mas num determinado momento, é por isso que o livro, eu pretendo que seja coerente ao se chamar da sobrevivência à gastronomia. Num determinado momento, você começa a eleger o embutido como uma opção gastronômica, ou seja, hoje eu vou comer isso, não vou comer aquilo, é preferência. Não por necessidade. Por necessidade, mas num primeiro momento é necessário. Por necessidade, Entende? Então, sei lá, quer dizer, antes de qualquer coisa, você precisava dominar aquele elemento carne, entende? Ou se não dominar, ao menos retardar processos de putrefação. Então, sei lá, que você vê, uma coisa que eu ia comentando. Eu fui, num determinado momento, obrigado a inventar uma definição. Não achei em lugar nenhum, eu inventei uma definição. O que é embutido? O que é o embutido? Onde ele se separa? Eu decidi que era qualquer massa de proteína animal ou não que tivesse embalado em alguma coisa que tivesse a resistência, a calor e elasticidade, que houvesse colágeno ou não. Porque até a indústria, tudo era embutido, embalado em alguma coisa que fosse colagenosa. Estômago, intestinos e outros elementos como... Ou então em peles, né? Por exemplo, existe um grande, extremamente apreciado embutido na Itália, chamado zampone, né? Que tem exatamente o mesmo recheio do cotteghino, né? E mesmo recheio do capello dei preti, mas ele é um recheio de uma pata. Entende? Zampone, de zampa, zampa quer dizer pé, entende? Então é o animal que eles tiram o osso e tudo e recheiam com uma massa, entende? Então, para mim, o embutido é isso, quer dizer, aquilo que a gente fica desesperado, quase que tem vontade de fugir, que é a buchada, né, cearense, quer dizer, uma boa parte do mundo urbano, entende, que não tem nada a ver, simplesmente acha aquilo lá desesperador, horrível. Tem gente que adora. E tem gente que adora. Aquilo é um embutido, por quê? Porque você tem um invólucro colaginoso, né, e uma pasta feita com material cárneo interno. Mas não obrigatoriamente, para chamar embutido, precisa ter esse histórico. Você aproveita uma técnica para fazer outras coisas. Por exemplo, uma linguiça fresca para ser fritada, você compra fresca e frita em 2 dias, ou assa em 2 dias, ela, apesar de ter toda a técnica de embutir, ela não é um embutido original, porque ela não é uma ideia de conservar. Ela usou a técnica para fazer uma outra coisa. Então, ela não está pronta, né? Ela não está pronta. Para consumo. Ela está lá a linguiça. Aí você exato. tem que ou assar, ou grelhar. Tem que fazer alguma coisa porque não teve esse pré-preparo. Exato. Ou pôr na feijoada. Vamos para o humor judaico. A gente continua aqui com o Breno sobre esse assunto embutidos, que é interessante. É realmente o único livro que a gente tem sobre o assunto. E você que gosta de gastronomia como eu vai adorar essa abordagem aqui de quem entende muito aqui. Vamos lá no Raposas, dar um pouco de risada e a gente volta com embutidos aqui com o Breno.